Olá, estamos começando mais um episódio do Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o funcionamento da mente humana e como as nossas emoções impactam e influenciam diretamente na nossa vida. Muito bem, hoje vamos conversar sobre um assunto que costuma ser um desafio muito grande para muitas pessoas e existe até um certo tabu, e me coloco um pouquinho nesta brincadeira aqui, que dizem que para o libriano isso torna ainda mais difícil. Eu, como boa libriana que sou, como dizem, né, as brincadeiras de que fazer escolhas é uma coisa muito difícil para alguns librianos por aí. Pois é, a questão das escolhas está diretamente ligada ao como nós aqui neste mundo funcionamos através das diferentes polaridades. O que isso significa? Vamos lá. Estar funcionando numa realidade em que a dualidade está sempre presente em todos os lugares possíveis do mundo. A gente tende a transitar entre os dois polos do que é geralmente oposto, né? Então, do que é bom versus do que é ruim, do que é verdade versus do que é mentira, do que é ser uma pessoa violenta versus uma pessoa pacífica. A gente aprende desde muito novo a delegar as diferentes condições às pessoas com as quais a gente se relaciona, com base no entendimento de que, se não um, então outro. Se ou uma pessoa é magra ou uma pessoa é gorda, ou uma pessoa é alta ou uma pessoa é baixa. E esta rigidez, que é realidade aqui neste mundo em que a gente vivencia, com muita força e com muito impacto, acaba dificultando ainda mais que as nossas interações com esta realidade sejam cada vez mais leves e tranquilas e bacanas. Esta polaridade sempre do bom versus mal está em qualquer condição e relação que a gente tenha. E olha só que curioso isso, porque isso é uma coisa aprendida. Uma criança, quando chega aqui nesse mundo, ela não sabe diferenciar o bom do mal, ela não sabe diferenciar uma coisa que é larga versus uma coisa que é curta. Nós que ensinamos a elas e, para além disso, né, existem até práticas dentro dos sistemas educacionais, dentro das brincadeiras, dos jogos, de deixar ainda mais claro e forte de que os opostos existem nesse mundo e são com base nisso que a gente tem que acreditar. Agora eu te pergunto, verdade, só existe mesmo essas duas possibilidades de experiência dos objetos e das coisas? Ou será que é uma definição que nós, enquanto seres humanos, em algum momento tivemos que criar e fazer para viver dentro de uma mínima civilização? Se a gente for pegar, por exemplo, uma garrafa de vidro, e eu apresento aqui para vocês a figura, né, uma garrafa de vidro, e eu pergunto para vocês, que objeto é esse daqui? Você vira e fala, uma garrafa de vidro. Será que ela é somente uma garrafa de vidro? Realmente, ela pode ser uma garrafa que serve para transportar um líquido, por exemplo, para pôr uma água para a gente poder beber quando a gente está com sede. Mas essa mesma garrafa de vidro, se a gente virar ela, segurar pela boca e quebrar, ela acaba virando um caco de vidro, ou seja, uma arma para você ferir alguém. Essa mesma garrafa de vidro, se a gente decorar, pintar ela, colocar ali vários elementos artísticos e uma flor dentro, ela acaba virando um vaso. Essa mesma garrafa de vidro pode se tornar inúmeras possibilidades, mas a gente tende a definir como uma garrafa de vidro e ponto final. Isso, claro, né, trazendo um exemplo assim, mais palpável para o que significa a gente transitar dentro dessas infinitas possibilidades que existe de interação com ambas as polaridades da vida e das coisas. Essas definições que nós fazemos ao longo da vida, com frequência tende a impactar a forma como a gente vai estar se relacionando conosco mesmo e com os outros e trazendo certa rigidez,
para coisas que podem ser muito mais simples e muito mais fácil, como, por exemplo, fazer escolhas. Uma escolha que também é algo que a gente coloca muito peso, sendo que é uma coisa que foi aprendido pela gente a ser assim, pesada e densa, a gente costuma acreditar que uma escolha feita não pode ser voltada atrás nunca mais, por conta de simples contratos, obrigações, compromissos que a gente faz, ou conosco mesmo ou com outras pessoas. Então, por exemplo, uma escolha que a gente faz de profissão, de curso a ser estudada aí pós a escola, entrando numa faculdade. Essa escolha feita uma vez, a gente tende a acreditar que é com ela que a gente tem que seguir pro resto da nossa vida, mesmo a gente sendo infeliz na profissão e na escolha que você fez há 10, 20, 30 anos atrás. Ou então, a escolha de estar se relacionando com uma pessoa, casou, ou seja, assinou um contrato de que deverão permanecer juntos até que a morte nos separe, e não poder escolher diferente no momento em que esta relação se torna não mais contributiva ou interessante ou até mesmo violenta. A gente tende a acreditar que a escolha que a gente fez, a gente tem que levar até o último dia da nossa vida. Isso é um equívoco muito, muito, muito grande por conta deste funcionamento que eu disse, que foi aprendido. Em algum momento ficou para você, mesmo que inconscientemente, que uma vez a escolha sendo feita, a gente não pode voltar atrás nunca mais. E isso não é verdade. A gente pode fazer escolhas a cada 10 segundos, se necessário. Escolhas diferentes. A parte da vida, parte do nosso funcionamento neurológico, e é assim como a criança se desenvolve e aprende as coisas nesse mundo, está com base na experimentação, na exploração. Então, se você não se desafia a tentar alguma coisa diferente daquilo anteriormente escolhida, você nunca vai saber se esta outra escolha funciona melhor para você ou não. Claro que tem algumas coisas que a gente até sabe, mas coisas que a gente sente no nosso corpo e que realmente acabariam sendo mais destrutivas e trariam mais pesares do que outras. Mas às vezes escolhas simples, como por exemplo, colocar uma roupa diferente da que você costuma vestir todos os dias na sua rotina e na sua vida, pode te trazer uma experiência diferente de relação com os outros, de sensação corporal, de autoestima, ou então um alimento diferente daquele que você está acostumado a comer na sua rotina também e tudo mais. Experimentar uma nova essência, um novo tempero, isso também traz novas sensações e indiretamente vai colocando na sua mente a ideia de que tá tudo bem escolher diferente, tá tudo bem experimentar coisas novas. À medida que isso vai se tornando algo mais possível para você e reconhecendo que todas as possibilidades estão disponíveis o tempo todo pra gente, que basta a gente escolher, basta a gente seguir talvez um caminho um pouquinho diferente do que feito anteriormente, essas escolhas passam a ser mais frequentes na sua vida e você reconhece a possibilidade de transitar entre ambas as possibilidades sem precisar definir nada. Essas brigas, essas discussões que existem dentro de política, dentro de religião, até dentro de um relacionamento, elas só existem por conta dessa rigidez. E também reconhecer que às vezes o outro só é rígido assim consigo mesmo por conta da experiência que ele teve anteriormente, da vida que ele teve anteriormente. E à medida que você demonstra através dos seus exemplos que tá tudo bem transitar por essas possibilidades e que uma hora é ok você ser de um jeito, em outra hora é ok você se vestir de outro, isso vai demonstrando para outra pessoa que ela também pode se comportar desse jeito e que isso também pode ser bacana para ela. E assim a gente vai reconhecendo e tendo cada vez mais autoconhecimento, autorresponsabilidade para escolher coisas que são contributivas para a nossa vida, que são que ajudam a gente a crescer moralmente, espiritualmente aqui nesse mundo.
Esse reconhecimento do que funciona para você, que é diferente do que funciona para o outro, é o maior exemplo que você pode dar para qualquer pessoa que está ao seu redor. Quando você começa a escolher de acordo com aquilo que funciona para você. Toda vez que você se coloca nessa condição taxativa, inflexível, você tende a dar mais força a essas experiências, a esses aprendizados dentro destas polaridades, que, volto a dizer, é natural deste mundo, dessa realidade em que a gente vive. Essa realidade, ela é assim, não adianta a gente querer bater de frente e brigar com isso, mas a gente pode sim mudar a forma como a gente vai experimentar e vivenciar esta realidade e esse mundo, a forma como a gente vai lidar com essa vida. Uma pergunta que você pode se fazer para buscar então a reconhecer um pouquinho quais escolhas você tem e quem sabe identificar aquilo que faz mais sentido para você para cada passo que você for dar no seu dia, claro, né, que dentro com as responsabilidades e os compromissos que você tem, naquilo que você faz, sem nenhum problema. Mas começando de pouquinho em pouquinho, se questionando e se perguntando, como é que eu faria aqui? E como é que eu poderia fazer então de diferente hoje? Então aquela coisa, levantou de manhã para se preparar para ir para a escola, para ir para o trabalho. Abre o guarda-roupa, é automático você ir em busca daquela roupa que às vezes você já até planejou, pensou qual que você ia colocar. Na hora que você for pegar, se pergunte, pera lá, qual roupa seria o oposto ou seria completamente diferente daquela que eu estou convencionada por hoje? Vou experimentar colocar essa daqui então. E faz um teste, e sinta na sua pele, sinta no seu corpo se faz sentido para você. Na hora de ir almoçar, na hora de tomar o teu café da manhã, olha ali no self-service, olha dentro das possibilidades que tem de alimentos dentro da sua casa ou do espaço onde você vai comer, qual outro ingrediente, qual outra possibilidade aqui eu posso experimentar que eu não estou acostumada a comer, que traria uma experiência diferente para mim. Começando com esses pequeninhos passos, você vai começando a reconhecer aquilo que faz sentido para você e tendo mais força, se auto-empoderando a poder fazer escolhas diferentes daquelas que não funcionam mais para você. A vida é sobre isso, a vida é sobre experimentar, é sobre às vezes acertar, às vezes errar, e até nisso a gente, querendo ou não, acaba sendo taxativo, porque você só se condena tendo acertado ou errado em alguma situação quando você tem uma definição sobre aquilo. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se o programa de hoje trouxe aí alguma clareza em relação ao que você está vivendo na sua vida e você gostaria de saber mais sobre esses assuntos, eu te convido a me seguir nas redes sociais, @psi.barbarabim. Compartilho por lá outros conteúdos, vídeos e ensinamentos como estes que a gente conversou aqui hoje. E a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Eu encontro você no próximo episódio do Além do Divã. Até mais!